Capítulo 24. A Estrada do Talento. Qual é a verdadeira fonte da magia? Nascer com ela no sangue, como certos cães nascem para seguir um odor, enquanto outros são melhores guardando ovelhas? Ou será algo que qualquer um pode conquistar com a determinação de aprender? Ou serão as magias inerentes às pedras, águas e terras do mundo de tal modo que uma criança se embeba de habilidades com água que bebe ou ar que respira? Faço essas perguntas sem qualquer noção de como descobrir as respostas. Se conhecêssemos a fonte, poderia um feiticeiro de grande poder ser deliberadamente criado por alguém que desejasse fazê-lo? Seria possível criar uma criança para a magia como se cria um cavalo para a força ou a velocidade? Ou selecionar um bebê e começar a instrução antes mesmo de a criança começar a falar? Ou construir a casa onde fosse possível usar uma magia em um local em que a terra fosse mais rica nela? Essas perguntas me assustam de tal maneira que quase não tenho desejo de procurar as respostas, exceto pelo fato de, se eu não procurar, alguém mais poder fazê-lo. Era o início da tarde quando chegamos à trilha larga marcada no mapa. O nosso estreito caminho fundiu-se nela como um riacho se junta a um rio. Deveríamos segui-la durante alguns dias. Às vezes nos levava a passar por pequenas aldeias aconchegadas em contrafortes abrigados nas montanhas, mas Catherine nos fez passar por elas apressadamente, sem parar. Passamos por outros viajantes na estrada, e esses ela saudava com cortesia, mas afastava firmemente todas as tentativas de conversa. Se alguém a reconheceu como filha de Eia, não demonstrou. Chegou um dia, no entanto, em que passamos o dia inteiro sem obtermos sequer um vislumbre de outro viajante, quanto mais de uma aldeia ou de uma cabana. A trilha se estreitou e os únicos rastros que havia nela eram antigos, tornados indistintos pela neve fresca. Quando nos levantamos no dia seguinte e seguimos trilha fora, ela rapidamente minguou até não ser mais do que um caminho vago por entre as árvores. Catherine parou várias vezes e olhou em volta, e uma vez nos fez voltar e depois prosseguir em outra direção. Quaisquer que fossem os sinais que ela seguia eram sutis demais para mim. Nessa noite, quando acampamos, ela pegou de novo o mapa e o examinou. Notei a sua incerteza e fui me sentar ao seu lado. Não fiz perguntas, nem ofereci conselhos, apenas fitei com ela as marcas gastas no mapa. Por fim, ela olhou para mim. Acho que estamos aqui, disse. O dedo me mostrou a extremidade do caminho comercial que havíamos seguido. Em algum lugar, ao norte de nós, devemos encontrar esta outra estrada. Eu esperava que houvesse alguma trilha antiga de ligação esquecida. Era uma ideia que fazia sentido para mim, que esta velha estrada se ligasse de algum modo a outra ainda mais esquecida. Mas agora, suspirou. Amanhã, suponho que continuamos às cegas na esperança de que a sorte nos ajude. As suas palavras não deram ânimo a nenhum de nós. Apesar de tudo, no dia seguinte prosseguimos viagem. Viajamos firmemente para o norte através de uma floresta que parecia nunca ter sido tocada por um machado. Galhos de árvores entrelaçavam-se muito acima de nós, enquanto gerações de folhas e agulhas jaziam profundamente enterradas no irregular manto de neve que se infiltrara até o chão da floresta. Para o seu sentido tamanho, aquelas árvores possuíam uma vida fantasmagórica que era quase animal, como se tivessem adquirido alguma consciência, simplesmente em virtude da sua idade. Mas era uma consciência de um mundo mais vasto de luz e umidade, de sol e de ar. Não prestavam nenhuma atenção à nossa passagem, e à tarde eu já me sentia tão insignificante quanto uma formiga. Nunca pensara que seria desdenhado por uma árvore. Enquanto continuávamos viajando hora após hora, tenho certeza de que eu não era o único a perguntar a si mesmo se teríamos nos perdido por completo. Uma floresta tão antiga teria engolido uma estrada numa geração. Raízes teriam erguido as suas pedras, folhas e agulhas a teriam coberto. O que procurávamos podia já não existir, exceto como uma linha em um mapa velho. Foi o lobo, que como sempre seguia muito à nossa frente, que se deparou com ela primeiro. Não gosto nada disso, anunciou. A estrada fica por ali, gritei a Catherine, que seguia à minha frente. A minha débil voz humana soou como um zumbido de uma mosca num grande salão. Fiquei quase surpreso quando ela me ouviu e olhou para trás.
Notou a minha mão que apontava, e então, com uma encolhida de ombros, dirigiu os seus animais de carga em uma direção mais voltada para o oeste. Mesmo assim, caminhamos durante algum tempo antes de eu avistar entre as árvores que se aglomeravam à nossa frente uma abertura reta como uma flecha. Uma faixa de luz penetrava ali na floresta. Ketrukan levou os animais de carga para aquela superfície larga. Qual o problema? Ele sacudiu-se todo, como que para livrar a pelagem de água. É demais de homem, como uma fogueira para cozinhar carne. Não compreendo. Ele achatou as orelhas para trás. É como uma grande força que foi diminuída e vergada à vontade de um homem. O fogo sempre procura uma maneira para escapar do confinamento. Esta estrada também. A resposta dele não fazia sentido para mim. Então chegamos à estrada. Observei Catherine e as jepas que me precediam. A estrada larga era um corte reto através das árvores, com uma superfície mais baixa do que a do solo da floresta. A estrada larga era um corte reto através das árvores, com a superfície mais baixa do que a do solo da floresta, como quando uma criança arrasta um graveto pela areia e deixa para trás uma depressão. As árvores da floresta cresciam ao longo da estrada e debruçavam-se sobre ela, mas nenhuma projetava raízes para a estrada, tampouco algum broto brotava de lá. Nem sequer a neve que cobria sua superfície fora desfigurada, nem mesmo por um rastro de neve. Não havia sequer sinais atenuados de velhos rastros cobertos pela neve. Ninguém percorrera aquela estrada desde que as neves de inverno haviam começado. Até onde eu conseguia ver, nem mesmo havia trilhas de caça que a atravessassem. Desci para a superfície da estrada. Foi como penetrar de rosto em teias de aranha. Um pedaço de gelo pelas costas abaixo. Entrar em uma cozinha quente depois de ficar sob um vento gelado. Foi uma sensação física que me capturou, tão penetrante como aquelas, e ainda assim tão indescritível quanto a umidade ou a secura. Parei petrificado, mas nenhum dos outros mostrou qualquer consciência daquilo quando saltaram da borda da floresta para a superfície da estrada. O único comentário de Esporana para si mesma foi que, pelo menos ali, a neve era menos profunda e se caminhava melhor. Nem sequer indagou por que a neve seria menos profunda na estrada, apenas apressou-se atrás da fila de jepas. Eu continuava parado na estrada, olhando em volta. Alguns minutos mais tarde, quando Panela saiu das árvores para a superfície da estrada, ela também parou. Por um instante pareceu surpreendida e resmungou alguma coisa. Você disse feita de talento? Perguntei-lhe. Os seus olhos saltaram para mim como se não tivesse reparado que eu estava de pé ali bem na sua frente. Fitou-me, furiosa por um momento. Não falou. Eu disse, eita, que tormento, declarou. Quase torci o tornozelo quando saltei. Estas botas da montanha não são mais rígidas que meias. Virou minhas costas e avançou com dificuldade atrás dos outros. Seguia. Por algum motivo me sentia como se estivesse caminhando através de água, não só que sem a resistência da água. É uma sensação difícil de descrever, como se alguma coisa fluísse pela encosta acima à minha volta e me arrastasse com a sua corrente. Procure uma maneira de escapar do confinamento. Observou de novo o lobo, aborrecido. Erguei o olhar e o encontrei trotando ao meu lado, mas na borda da floresta, não na superfície lisa da estrada. Seria mais sensato se você viajasse por cima aqui comigo. Pensei no assunto. Parece estar bem. É mais fácil caminhar por aqui. É mais liso, sim. E o fogo o aquece até o momento em que o queima. Eu não tinha resposta a dar àquilo. Em vez de responder, caminhei durante algum tempo com Panela. Após dias andando em fila pelo caminho estreito, aquilo me parecia mais fácil e mais sociável. Passamos o resto da tarde caminhando pela estrada antiga. Ela se dirigia sempre para cima, mas seguia sempre em ângulo pelas encostas dos montes, de modo que o avanço nunca era íngreme demais. As únicas coisas que perturbavam o manto liso de neve que cobria a estrada eram ocasionais galhos mortos, caídos das árvores, e a maior parte deles estava se desfazendo em serragem. Nenhuma vez sequer vi rastros animais ao longo da estrada ou atravessando. Não há nem cheiro de caça, confirmou ele de noite num tom tristonho. Esta noite vou ter de ir longe para arranjar carne fresca para mim. Podia ir agora, sugeri. Não confio em você sozinho nesta estrada, informou-me ele com severidade. O que poderia me fazer mal?
Panela está bem aqui ao meu lado, então eu não ficaria sozinho. Ela é tão má quanto você, insistiu teimosamente a hora de noite, mas apesar das minhas perguntas, não conseguiu me explicar o que queria dizer. Apesar disso, à medida que a tarde se aprofundava e se transformava em noite, fui começando a ter ideias próprias. De vez em quando apanhava minha mente em intensos devaneios, meditações tão absorventes que sair delas era como acordar sobressaltado. E como acontece com muitos sonhos, restauravam como bolhas, deixando-me quase sem qualquer recordação sobre aquilo em que pensara. Paciência dando ordens militares como se fosse rainha dos 6 ducados, Bronco dando banho em um bebê e cantarolando enquanto eu fazia. Duas pessoas que eu não conhecia colocando pedras chamuscadas umas sobre as outras, enquanto reconstruíam uma casa. Pareciam imagens tolas e vivamente coloridas, mas tão intensamente nítidas, que eu quase acreditava nos meus próprios devaneios. A caminhada fácil pela estrada, que a princípio parecia tão agradável, começou a se assemelhar a uma precipitação involuntária, como se uma corrente me empurrasse, independentemente da minha vontade. No entanto, eu não podia estar me apressando muito, pois Panela me acompanhava a tarde inteira. Panela interrompia frequentemente os meus pensamentos para me fazer perguntas triviais, ou para chamar a minha atenção para uma ave que nos sobrevoava, ou para perguntas se as minhas costas me incomodavam. Eu procurava responder, mas momentos depois já não conseguia me lembrar do que estávamos falando. Não podia censurá-la por me olhar de sem franzido, de tanto que me mostrava desnorteado, mas também não conseguia encontrar uma solução para minha mente ausente. Passamos por um tronco caído atravessado na estrada. Achei que havia algo de estranho nele e pretendi mencionar isso à Panela, mas o pensamento fugiu antes de conseguir dominá-lo. Estava tão absorvido por coisa nenhuma que quando o bobo me chamou, eu me sobressaltei. Olhei em volta, mas nem sequer consegui ver as jepas. Fitos cavalaria! Gritou ele de novo, e eu me virei e descobri que havia passado não só por ele, mas por toda a expedição. Panela ao meu lado resmungou para si mesmo enquanto voltava. Os outros haviam parado. Os outros haviam parado e já estavam descarregando as jepas. Com certeza não pretendem montar a tenda no meio da estrada? Perguntou Panela, alarmada. Esporano e Bobo ergueram os olhos de onde estendiam a forma da tenda de couro de cabra. Teme as multidões apressadas e as carroças? Perguntou o Bobo com sarcasmo. É plano e liso. É plano e liso. Na noite passada eu tinha uma raiz ou uma pedra debaixo do colchão, acrescentou a Esporana. Panela ignorou-os e dirigiu-se a Catrican. E estaríamos à plena vista de qualquer um que entrasse nesta estrada ao longo de uma grande extensão em ambas as direções. Acho que deveríamos sair da estrada e acampar debaixo das árvores. Catrican olhou em volta. Está quase escuro, Panela, e não creio que temos muito a temer de perseguidores. Acho que estremeci quando o bobo pegou meu braço e me levou até a borda da estrada. Suba, disse-me ele bruscamente quando chegamos à beira da floresta. Subi, apoiando-me nas mãos até me endireitar de novo sobre o musgo da floresta. Uma vez lá, bocejei, sentindo os ouvidos desentupirem. Senti-me quase imediatamente mais alerta. Olhei para trás, para a estrada, onde Esporana e Catrican estavam juntando as peles da tenda para movê-las. Panela já estava arrastando os postes para fora da estrada. Então decidimos acampar fora da estrada, observei. Estupidamente. Você está bem? Perguntou-me o bobo, ansioso. Claro que sim. Minhas costas não doem mais do que de costume, acrescentei, achando que ele se referia a isso. Você estava ali de pé, fitando a estrada, sem prestar atenção em ninguém. Panela disse que você tem estado assim a maior parte da tarde. Tem andado um bocado desnorteado, admiti. Tirei a luva para tocar o meu rosto. Acho que não estou ficando com febre, mas foi como pensamentos febris de arestas vivas. Panela disse que acha que a estrada. Disse que você disse que ela havia sido feita de talento. Disse que eu disse? Não, eu pensei que foi isso que ela disse quando chegamos à estrada, que tinha sido feita de talento. O que é ser feito de talento? Perguntou meu bobo. Moldado pelo talento, respondi, então acrescentei. Suponho, nunca ouvi falar do talento sendo usado para fazer ou dar forma a alguma coisa. Olhei para a estrada, curioso. Fluía tão suavemente através da floresta, uma fita de um branco puro que desaparecia por entre as árvores. Atraía o olhar e eu quase conseguia ver o que se encontrava para além da elevação seguinte da encosta arborizada.
Fitz! Com um sobressalto, voltei a atenção ao bobo, aborrecido. O quê? Perguntei. Ele estava tremendo. Você estava parado aí, fitando a estrada desde que eu deixei. Achei que você tinha ido buscar lenha até levantar os olhos e vê-lo ainda parado no mesmo lugar. Qual o problema? Pisquei lentamente. Estivera caminhando por uma cidade olhando para as frutas de uns amarelos e vermelhos vivos, amontoados em grandes pilhas nas barracas do mercado. Porém, mesmo enquanto eu tentava alcançar esse sonho, ele desapareceu, deixando-me na mente apenas uma confusão de cores e odores. Não sei. Talvez esteja febril, ou só muito cansado. Eu vou buscar lenha. Eu vou com você, anunciou o bobo. Junto ao meu joelho, olhos de noite, e soltou um ganido ansioso. Olhei-o. Qual o problema? Perguntei-lhe em voz alta. Ele ergueu o olhar para mim com o pelo entre os olhos eriçados de preocupação. Você não parece estar me ouvindo. E os seus pensamentos não são pensamentos. Vou ficar bem. O bobo está comigo. Vá caçar. Consigo sentir a sua fome. E eu sinto a sua, respondeu ele num tom ominoso. Então partiu, ainda que com relutância. Eu segui o bobo para o interior da floresta, mas pouco mais fiz do que transportar a lenha que ele apanhava e me entregava. Senti-me como se não conseguisse acordar por completo. Alguma vez já ficou estudando alguma coisa tremendamente interessante até levantar os olhos e de repente descobrir que se passaram horas? É assim que me sinto neste momento. O homem entregou-me outro pedaço de madeira. Você está me assustando, informou-me em voz baixa. Está falando de uma maneira muito parecida com a do rei Sagaz na época em que ele estava enfraquecendo. Mas naquela época ele estava drogado contra as dores, observei, e eu não estou. É isso que é assustador, disse-me ele. Voltamos juntos para o acampamento. Tínhamos levado tanto tempo que Panela e Esporana já haviam acendido uma pequena fogueira depois de juntarem algum combustível. A luz que ela lançava iluminava a tenda em forma de cúpula e as pessoas que se moviam à sua volta. As jepas eram sombras que perambulavam por perto enquanto se alimentavam. Quando empilhamos a lenha perto da fogueira para ser usada mais tarde, Panela tirou os olhos do que estava cozinhando. Como você está se sentindo? Perguntei. Um pouco melhor, respondi. Olhei em volta em busca de alguma tarefa que fosse preciso desempenhar, mas o acampamento fora montado sem mim. Catherine estava dentro da tenda, absorta pelo mapa, à luz de uma vela. Passei. Panela mexia mingau de aveia junto da fogueira, enquanto, estranhamente, o povo e a Esporana conversavam em voz baixa. Fiquei imóvel, tentando me lembrar de algo que pretendera fazer, algo que estivera fazendo. A estrada queria dar outra olhada na estrada. Virei-me e caminhei na sua direção. Pretendia fazer algo que estivera fazendo. A estrada queria dar outra olhada na estrada. Virei-me e caminhei na sua direção. Fitos cavalaria! Fitos cavalaria! Fitei-me. Virei-me, surpreendido pelo tom penetrante do chamado de Panela. O que é? Aonde vai? Perguntou. Fez uma pausa, como que surpresa pela sua própria pergunta. Quero dizer, olhos de noite anda por aí? Não o vejo há algum tempo. Foi caçar, vai voltar. Recomecei a me encaminhar para a estrada. Normalmente, a esta hora já caçou e regressou, prosseguiu ela. Parei. Ele disse que não há muita caça perto da estrada, então teve de ir mais longe. Virei-me de novo. Ora, aí está uma coisa estranha, prosseguiu ela. Não há sinal de tráfego humano pela estrada. E, no entanto, os animais ainda a evitam. A caça normalmente não segue o caminho que for mais fácil. Eu lhe gritei. Alguns animais seguem, outros preferem manter-se ocultos. Vá buscá-lo, garota, ouvi Panela dizer a alguém num tom penetrante. Fitz, ouvi a Esporana chamar, mas foi o bobo que me alcançou e me pegou pelo braço. Volte para a tenda, pediu, puxando-me pelo braço. Só quero dar uma olhada na estrada. Está escuro. Não vai ver nada agora, espere até amanhã, quando estivermos outra vez viajando por ela. Por hora, volte para a tenda. Está escuro, não vai ter nada agora. Espere até amanhã, quando estivermos outra vez viajando por ela. Por hora, volte para a tenda. Fui com ele, mas lhe disse irritado. Quem está agindo de modo estranho é você, bobo. Não diria isso se tivesse visto a expressão no seu rosto agora há pouco. As rações nessa noite foram muito semelhantes às que vinham sendo desde que havíamos deixado Jampa. Mingau de cereais espesso com algumas maçãs secas cortadas, um pouco de carne seca e chá. Enchia, mas não era empolgante. Nada fez para me distrair do modo atento com que os outros me observavam. Por fim, larguei a caneca de chá e perguntei: O quê? A princípio ninguém disse nada, então Patrick disse, sem rodeios.
Fitz, esta noite você não fica de vigia. Quero que você fique na tenda e durma. Estou bem. Posso aguentar um turno. Comecei a protestar, mas foi a minha rainha que ordenou. Estou lhe dizendo para ficar dentro da tenda esta noite. Por um momento, lutei contra a minha língua. Depois abaixei a cabeça. Como queira. Talvez eu esteja cansado demais. Não, é mais do que isso, Fitz Cavalaria. Esta noite você quase não comeu, e a menos que um de nós o force a falar, não faz nada a não ser perder os olhos ao longe. O que o distrai? Tentei encontrar uma resposta para a pergunta franca de Catherine. Não sei exatamente. Pelo menos, pelo menos é uma coisa difícil de explicar. O único som era o minúsculo crepitar da fogueira. Todos os olhos estavam postos em mim. Quando somos treinados no talento, prossegui, mais devagar. Nós nos tornamos mais conscientes de que a própria magia possui em si um perigo. Ela atrai a atenção do utilizador. Quando estamos usando o talento para fazer uma coisa, temos de focar com firmeza a atenção naquilo que pretendemos, recusando-nos a sermos distraídos pela atração do talento. Se o utilizador do talento perder esse foco, se ceder ao talento propriamente dito, pode se perder nele, pode ser absorvido por ele. Ergui os olhos do fogo e olhei em volta para os rostos deles. Estavam todos imóveis, exceto Panela, que balançava a cabeça muito ligeiramente. Hoje, desde que encontramos a estrada, senti algo que é quase como a atração do talento. Não tentei usá-lo. Na verdade, já faz alguns dias que bloqueio o talento em mim tanto quanto possível, por temer que o círculo de majestoso possa tentar penetrar na minha mente e me fazer mal. Contudo, apesar disso, senti-me como se o talento estivesse me tentando, como se uma música que quase consigo ouvir, ou um odor muito tênue de caça. Eu me apanho me esforçando para segui-la, tentando descobrir o que me chama. O meu olhar saltou para a panela. Vi a ânsia diante dos seus olhos. Será pelo fato de a estrada ser feita de talento? Um clarão de ira atravessou o rosto dela. Baixou os olhos para as mãos velhas enroladas no colo. Soltou um suspiro de exasperação. Pode ser. As velhas lendas que ouvi dizem que quando uma coisa é feita de talento, pode ser perigosa para algumas pessoas. Não para as pessoas comuns, mas para aquelas que têm aptidão para o talento, mas não foram treinadas para ele. Não foram treinados nele, ou para aqueles cujo treino não está suficientemente avançado para saberem como ter cuidado. Nunca ouvi falar de nenhuma lenda sobre coisas feitas de talento. Virei-me para o bobo e para a Esporana. Vocês ouviram? Ambos sacudiram lentamente as cabeças. Parece-me, eu disse com cautela à Panela, que alguém que leu tanto como bobo deveria ter se deparado com essas lendas, e certamente que uma menestrel treinada deveria ter ouvido alguma coisa sobre elas. Continuei a olhá-la firmemente. Ela cruzou os braços sobre o peito. O que eles não leram ou ouviram não é culpa minha, disse, com rigidez. Só lhes digo o que me foi dito há muito tempo. Há quanto tempo? Pressionei. À minha frente, Catherine franziu o senho, mas não interferiu. Há muito, muito tempo, respondeu friamente Panela, na época em que os jovens respeitavam os mais velhos. O rosto do Bob iluminou-se com um sorriso deliciado. Panela pareceu sentir que ganhara alguma coisa, pois largou com estrondo a caneca de chá na tigela de mingau e as entregou a mim. É sua vez de lavar a louça, disse com severidade. Levantou-se, afastou-se da fogueira e entrou na tenda, batendo com força com os pés no chão. Enquanto juntava lentamente a louça para limpá-la com neve limpa, Catherine veio ficar ao meu lado. Do que você suspeita? Perguntou-me, do seu modo franco. Acha que ela é uma espiã, uma inimiga entre nós? Não, não acho que ela seja inimiga, mas acho que é alguma coisa. Não só uma velha com interesse religioso no bobo. Algo mais do que isso. Mas você não sabe o quê? Não, não sei. Só sei que reparei que ela parece saber muito mais sobre o talento do que eu esperaria que soubesse. Mas você não sabe o que é? Não, não sei. Só sei que reparei que ela parece saber muito mais sobre o talento do que eu esperaria que soubesse. Em todo caso, uma pessoa idosa acumula muitos conhecimentos estranhos ao longo de uma vida. Pode não passar disso. Levantei os olhos para onde o vento agitava as copas das árvores. Acho que teremos neve esta noite? Perguntei a Catherine. Quase com certeza. E temos sorte se parar antes da manhã. Deveríamos recolher mais lenha e ampliá-la, perto da porta da tenda. Não, você não. Você deve entrar na tenda. Se começasse a vagar agora,
Nesta escuridão e com neve a caminho, jamais o encontraríamos. Comecei a protestar, mas ela me deteve com uma pergunta. Como é veracidade? Ele é mais treinado no talento do que você? Sim, minha senhora. Acha que esta estrada chamaria por ele como chamo por você? Quase com certeza. Mas ele sempre foi muito mais forte do que eu no que diz respeito ao talento ou à teimosia. Um sorriso triste torceu seus lábios. Sim, aquele é teimoso. Soltou de repente um suspiro pesado. Quem dera fôssemos apenas um homem e uma mulher vivendo longe tanto do mar como das montanhas. Quem dera as coisas fossem mais simples para nós. Eu também tenho esse desejo, disse em voz baixa. Desejo bolhas nas mãos de um trabalho simples e as velas de mola iluminando nosso lar. Espero que consiga isso, Fitz, disse Catherine, em voz baixa. Espero mesmo. Mas temos um longo caminho a percorrer daqui até lá. Isso é verdade, concordei. E uma espécie de paz desabrochou entre nós. Não duvidava de que, se as circunstâncias o exigissem, ela levaria minha filha para o trono, mas ela não teria sido mais capaz de mudar a sua atitude diante do dever e do sacrifício do que de mudar o sangue e os ossos do seu corpo. Era quem ela era. Não era como se ela quisesse me roubar a bebê. Tudo o que eu tinha de fazer para ficar com a minha filha era lhe devolver o marido são e salvo. Nessa noite fomos para a cama mais tarde do que havia se tornado nosso costume. Todos estávamos mais cansados do que o normal. O bobo ficou com o primeiro turno de vigia, apesar das rugas de tensão que o rosto mostrava. O novo tom marfim que a sua pele tomara lhe dava um aspecto terrível quando sentia frio, como se fosse uma estátua de infelicidade esculpida em osso antigo. O resto de nós não esperava muito no frio quando nos mexíamos durante o dia, mas não acho que o bobo alguma vez se sentiu completamente aquecido. E, no entanto, agasalhou-se bem e foi lá para fora para o vento que aumentava de intensidade, sem um murmúrio de queixa. O resto de nós deitou-se para dormir. A tempestade foi, a princípio, uma coisa que estava acontecendo acima de nós, nas copas das árvores. Agulhas soltas caíam com ruído contra a pele da tenda. E à medida que a tempestade se tornava mais intensa, o mesmo acontecia com pequenos galhos e descargas ocasionais de neve gelada. O frio aumentou e transformou-se em algo que penetrava por cada abertura em cobertores ou vestimentas. No meio do turno de Esporana, Ketchukena chamou para dentro, dizendo que a tempestade agora ficaria de vigia por nós. Quando Esporana entrou, o lobo deslizou para dentro logo atrás. Para meu alívio, ninguém fez grandes objeções. Quando a Esporana comentou que ele trazia neve consigo, o bobo respondeu que o lobo tinha menos neve em cima do que ela. Hoje de noite veio imediatamente para a nossa parte da tenda e deitou-se entre o bobo e a parede exterior. Pousou a sua grande cabeça no peito do bobo e soltou um suspiro antes de fechar os olhos. Quase senti ciúme. Ele tem mais frio do que você. Muito mais. E na cidade onde a caça não era tão ruim, com frequência dividiu comida comigo. Bem, então ele é alcateia? Perguntei, com um vestígio de divertimento. Diga-me você, desafiou-me olha de noite. Ele salvou sua vida, alimentou com as suas presas e dividiu com você o seu covil. É alcateia conosco ou não? Suponho que seja, respondi, após refletir um momento. Nunca tinha visto as coisas propriamente daquela forma. Discretamente desloquei os cobertores um pouco para mais perto do bobo. Está com frio? Perguntei em voz alta. Desde que eu continue tremendo, não. Respondeu ele com uma voz infeliz. Então acrescentou. Na verdade, estou mais quente com o lobo entre mim e a parede. Ele solta muito calor. Ele está grato por todas as vezes que você o alimentou em Jump. O bobo me olhou de solsaio através da escuridão que reinava na tenda. É mesmo? Achei que os animais não carregassem consigo recordações durante tanto tempo. Aquilo me surpreendeu o suficiente para me fazer pensar no assunto. Normalmente não carregam, mas esta noite ele se lembra de que você o alimentou e está grato. O bobo ergueu uma mão para coçar cuidadosamente em volta das orelhas de olhos de noite. Este soltou um grunhido de prazer como um filhote e aconchegou-se mais feliz. Pensei de novo em todas as mudanças que eu estava vendo nele. Cada vez com mais frequência, as suas reações e pensamentos eram uma mistura de humano e de lobo. Estava cansado demais para me entregar durante muito tempo a esses pensamentos. Fechei os olhos e comecei a me afundar no sono. Passado algum tempo, percebi que tinha os olhos bem fechados, a boca cerrada e não estava
mais próximo de adormecer. Desejei simplesmente abrir mão da consciência, de tão cansado que me sentia, mas o talento me ameaçava e chamava com tal insistência que eu não conseguia relaxar o suficiente para dormir. Não parava de me mexer, tentando encontrar uma posição física que fosse mais relaxante, até que Panela, meu outro lado, perguntou mordazmente se eu tinha pulgas. Tentei me manter quieto. Fitei a escuridão de teto da tenda. Fitei a escuridão do teto da tenda, escutando o vento que soprava lá fora e a calma respiração dos meus companheiros. Fechei os olhos e relaxei os músculos, tentando pelo menos descansar o corpo. Desejava tão desesperadamente adormecer, mas sonhos de talento me puxaram como minúsculos ganchos farpados, espetados na minha mente até eu achar que devia gritar. A maior parte era horrível, algum tipo de cerimônia de forjamento numa aldeia costeira, ou um enorme fogo ardendo num fosso e cativos, empurrados por ilhéus escarnecedores, a quem era oferecida a alternativa de serem forjados ou de se atirarem no fosso. Crianças assistiam. Afastei com uma sacudida a mente das chamas. Recuperei o fôlego e acalmei os olhos. Dormir. Em um quarto do castelo de Torre do Cervo, Renda estava retirando com cuidado a renda de um velho vestido de noiva. Tinha a boca firmemente apertada em desaprovação enquanto puxava as minúsculas linhas que prendiam o trabalho ornamentado. Dará um bom preço, disse-lhe paciência. Talvez o suficiente para abastecer as nossas torres de vigia durante mais um mês. Ele compreenderia o que temos de fazer por servo. Mantinha a cabeça muito ereta e havia mais cinza no negro do seu cabelo do que eu recordava, enquanto seus dedos desatavam as cordas de minúsculas pérolas que cintilavam na gola rendilhada do vestido. O tempo envelhecera o branco do vestido até torná-lo cor de marfim, e a exuberante amplitude das saias caía em cascata sobre os colos. Paciência inclinou subitamente a cabeça como quem escuta, com um franzido intrigado do rosto. Fugi. Usei toda a minha força de vontade para abrir os olhos. O fogo no pequeno braseiro ardia com pouca intensidade, lançando uma luz avermelhada. Examinei os postes que sustentavam as peles retesadas. Acalmei a respiração com uma força de vontade. Não me atrevi a pensar em nada que pudesse me atrair para fora da minha vida. Nem em mole, nem em bronco, nem em veracidade. Tentei descobrir alguma imagem neutra na qual repousar a mente, algo sem conotações especiais na minha vida. Evoquei uma paisagem incaracterística, uma planície lisa e vazia de terra envolta em neve branca, encimada por um pacífico céu noturno, abençoada quietude. Afundei-me nela como quem se afunda em um suave colchão de penas. Um cavaleiro aproximava-se rapidamente, muito inclinado, agarrado no pescoço do cavalo, incentivando-o a avançar. Havia uma beleza simples e segura na dupla. O cavalo em corrida, o manto esvoaçante do homem, imitado pela cauda fluida do cavalo. Durante algum tempo, nada mais houve do que aquilo. O cavalo e o cavaleiro, escuros, abrindo caminho pela planície nevada sob um céu aberto, iluminado pelo luar. O cavalo corria bem, um fácil estender e contrair de músculos, e o homem o cavalgava com leveza, quase parecendo montar acima dele e não às suas costas. A lua cintilou prateada na testa do homem, reluzindo no emblema de servo rampante que ele usava. Breu. Apareceram 3 cavaleiros, 2 vieram por trás, mas esses cavalos corriam fatigada e pesadamente. O cavaleiro solitário se afastaria deles se a perseguição durasse muito mais tempo. O terceiro perseguidor cortava a planície, fazendo um ângulo com os demais. O cavalo malhado corria com vontade, sem prestar atenção à neve mais funda que atravessava. O seu pequeno cavaleiro o montava alto e bem, uma mulher ou um jovem. O luar dançava com leveza ao longo de uma lâmpada desembainhada durante algum tempo. O luar dançava com leveza ao longo de uma lâmina desembainhada. Durante algum tempo pareceu que o jovem cavaleiro intersectaria o caminho de fuga de Breu, mas o velho assassino ouviu, falou ao cavalo e o castrado e rompeu em velocidade. Incrível de se ver. Deixou os 2 pesados perseguidores muito para trás, mas o malhado chegava agora ao rastro de neve compactada e as suas patas estenderam-se longas enquanto ele procurava aproximar-se. Durante algum tempo pareceu que Breu escaparia sem problemas, mas o cavalo malhado estava mais descansado. O castrado não conseguiu manter a sua explosão de velocidade, e o ritmo regular do malhado foi lentamente lhe devorando a vantagem.
A distância foi se reduzindo gradual, mas inexoravelmente. Então o cavalo malhado surgiu correndo logo atrás do castrado negro. O castrado diminuiu a velocidade e Breu virou-se na cela e ergueu um braço em saudação. Outro cavaleiro lhe gritou com uma voz fina no ar frio. Por veracidade, o verdadeiro rei! Atirou-lhe um saco, e ele atirou um embrulho à mulher. De repente, separaram-se os dois cavalos, afastando-se do caminho compactado para se distanciarem um do outro. O ruído dos cascos foi sumindo na noite. As esforçadas montarias dos perseguidores estavam cobertas de espuma e úmidas, soltando vapor do ar frio. Os seus cavaleiros as fizeram parar praguejando quando chegaram ao local onde Breu e a companheira haviam se separado. Fragmentos de conversas misturadas com palavrões pairaram no ar. Malditos militares visionários e não há como saber qual deles está com ele agora. E por fim, não vou voltar a enfrentar chicotadas por causa dessa porcaria. Pareceram chegar a um acordo, pois deixaram os cavalos respirar. Então continuaram mais lentamente ao longo do caminho compactado, afastaram-se do local de onde tinham vindo. Encontrei-me por um instante. Foi estranho descobrir que estava sorrindo, apesar do suor me nevoar do rosto. O talento fluía forte e fiel. Estava respirando fundo devido à tensão que ele me causava. Tentei me afastar dele, mas a doce trepidação do conhecimento era penetrante demais. Senti-me eufórico pela fuga de Breu, eufórico por saber que havia militares que trabalhavam por veracidade. O mundo estendeu-se vasto à minha frente, tentando como uma bandeja de bolos doces. Tentador como uma bandeja de bolos doces. O meu coração escolheu um instante. Uma bebê chorava daquela maneira infindável e impotente das crianças. A minha filha estava deitada em uma cama, ainda envolta em um cobertor molhado de chuva. Tinha o rosto vermelho com o fervor dos gritos. A frustração enclausurada na voz de Molly era assustadora quando ela disse: Fique quieta! Não pode ficar quieta! A voz de Bronco, severa e cansada. Não se zangue com ela. É só uma bebê. Provavelmente está apenas com fome. Molly levantou-se de lábios muito cerrados, braços bem apertados em volta do peito. Tinha as bochechas rubras e o cabelo transformado em madeixas molhadas. Bronco pendurou o manto encharcado. Haviam estado todos em algum lugar juntos e acabavam de regressar. As cinzas estavam mortas na lareira. A cabana encontrava-se fria. Bronco foi até a lareira, ajoelhou-se junto dela desajeitadamente, poupando os joelhos, e começou a escolher gravetos para acender um fogo. Consegui sentir a tensão que havia nele e percebi como procurava conter a irritação. Cuide da bebê, sugeriu em voz alta. Eu acendo fogo e ponho um pouco da água para ferver. Molly tirou o manto e moveu-se com a intensidade de pendurá-la ao lado dele. Eu sabia como ela odiava aquele disse. Cuide da bebê, sugeri em voz baixa. Eu acendo fogo e ponho um pouco de água para ferver. Molly tirou o manto e moveu-se com a intenção de pendurá-lo ao lado dele. Eu sabia como ela odiava que lhe dissessem o que fazer. A bebê continuava a berrar numa exigência tão despida de remorso como o vento de inverno que soprava lá fora. Estou com frio, cansada, com fome e estou molhada. Ela vai ter de aprender que às vezes tem simplesmente de esperar. Ela também está com frio e fome e está cansada e molhada, observou a sua avó. Ele observou. A sua voz estava ficando mais dura. Continuou obstinadamente, tentando acender o fogo. Ela é pequena demais para fazer alguma coisa a esse respeito. Logo, chora. Não para atormentar você, mas para lhe dizer que precisa de ajuda. É como um cachorro ganindo, mulher ou um pinto piando. Ela não faz isso para aborrecer. A voz dele aumentava a cada frase. Bem, mas aborrece, declarou Molly, e virou-se para o fogo. Vai ter simplesmente de chorar tudo o que tem para chorar. Estou cansada demais para lidar com ela. Está ficando mimada. Não faz ideia. Não faz nada a não ser chorar para que lhe pegue no colo. Já não tenho um momento para mim. Nem sequer consigo dormir uma noite do início ao fim. Dar de comer a bebê, lavar a bebê, trocar a roupa da bebê, pegar a bebê no colo. A minha vida agora é isso. Listou seus agravos de um modo agressivo. Tinha nos olhos aquela cintilação, a mesma que eu via quando desafiava o pai, e eu sabia que ela esperava que Bronco ficasse de pé e avançasse contra ela. Mas ele soprou um minúsculo clarão e grunhiu de satisfação quando uma estreita língua de chama se acendeu e incendiou uma espiral de casca de bétula.
Nem sequer se virou para olhar para Molly ou para a criança chorosa. Acrescentou ao minúsculo fogo graveto atrás de graveto. E eu me maravilhei por ele conseguir não estar consciente da filha de Molly atrás de si. Eu não teria ficado tão composto se ela estivesse atrás de mim com aquela expressão no rosto. Só se ergueu depois de o fogo se mostrar bem firme, e então se virou, não para Molly, mas para a criança. Passou por Molly como se ela não estivesse ali. Não sei se viu o modo como ela se fortaleceu para não estremecer diante do golpe que esperava que ele lhe desse. Partiu meu coração ver aquela cicatriz que o pai deixara nela. Branco debruçou-se sobre a bebê, falando na sua voz calma enquanto a despia. Assisti, em uma espécie de reverência, forma competente como ele lhe trocou a fralda. Branco olhou em volta e então pegou uma das suas camisas de lã, que estava pendurada no encosto de uma lareira, e enrolou a bebê nela. A criança continuou a berrar, mas numa noite diferente. Bronco a apoiou no ombro e usou a mão livre para encher a panela e colocá-la no fogo. E foi como se Molly não estivesse lá. O rosto dela ficou brando e os seus olhos se arregalaram quando ele começou a medir cereais. Quando descobriu que a água ainda não estava fervendo, sentou-se com a bebê e lhe deu palmadinhas rítmicas nas costas. O choro tornou-se menos determinado, como se a bebê estivesse se cansando dele. Molly foi até eles a passos largos. Dê-me, bebê. Vou lhe dar de mamar agora. Branco virou lentamente os olhos para ela. Tinha o rosto impassível. Quando eu estiver na cama e quiser pegá-la no colo, eu a darei a você. Vai me dá-la agora. Ela é minha filha. Gritou Molly e estendeu as mãos para a bebê. Branco a parou com um olhar. Ela deu um passo para trás. Está tentando me deixar envergonhada? Perguntou. Sua voz estava se tornando estridente. Ela é minha filha. Tenho o direito de criá-la como bem entender. Não preciso ficar no colo o tempo todo. Isso é verdade, concordou ele com brandura, mas não fez qualquer movimento para lhe entregar a criança. Você acha que eu sou uma mãe ruim? Mas o que você sabe sobre crianças para lhe dizer que estou errada? Bronco levantou-se, cambaleou meio passo com a perna ruim e recuperou o equilíbrio. Pegou a medida de cereais, espalhou-a na água fervendo, então a mexeu para molhar uniformemente os grãos. Em seguida colocou uma tampa justa sobre a panela e a puxou ligeiramente mais longe do alcance do fogo. Enquanto fazia, não parou de embalar a bebê na dobra de um braço. Notei que ele estivera pensando quando respondeu. Bebês talvez não, mas sei sobre coisas novas. Potros, cachorros, bezerros, leitões, até gatos caçadores. Sei que se quiser que confie em você, é preciso tocar com frequência quando são pequenos. Com gentileza, mas firme, para que também acreditem na sua força. Deixou-se levar pelo tema da conversa. Eu ouvira aquela aula uma centena de vezes. Normalmente é dada a cavalariços impacientes. Não se grita a eles, nem se faz movimentos súbitos que pareçam ameaçadores. Damos boa alimentação e água limpa e os mantemos limpos. E lhe damos abrigo contra o mau tempo. A voz baixou acusadoramente quando acrescentou. Não se leva até eles a sua irritação, nem confunde punição com disciplina. Molly pareceu chocada com as palavras dele. A disciplina vem da punição. Uma criança aprende a disciplina quando é punida por fazer algo de errado. Bronco sacudiu a cabeça. Eu gostaria de punir o homem que lhe enfiou isso na cabeça, pancada, disse, e uma ponta do seu antigo temperamento apareceu na voz. O que foi que você aprendeu realmente com o seu pai, descontando em você as irritações nele? Perguntou. Quer mostrar ternura a sua bebê? Que mostrar ternura a sua bebê é uma fraqueza? Que ceder e pegar sua filha ao colo quando ela chorar, porque quer você deixa de alguma forma de ser a coisa adulta a se fazer? Não quero falar do meu pai, declarou Molly de súbito, mas havia incerteza na sua voz. Estendeu a mão para a bebê como uma criança tentaria alcançar o brinquedo preferido, e Bronco deixou pegar a filha. Molly sentou-se nas pedras da lareira e abriu a blusa. A bebê procurou o seio com avidez e calou-se num instante. Durante algum tempo, os únicos sons que se ouviram foram o vento sussurrando lá fora, o borbulhar da panela de mingau e os pequenos ruídos que Bronco lhe fazia com os gravetos, com que alimentava o fogo. Nem sempre você manteve paciência com Fitz quando ele era pequeno, resmungou Molly em um tom de censura. Bronco soltou uma leve gargalhada. Não acho que alguém pudesse ser eternamente paciente com aquele lá. Quando o recebi, tinha 5 ou 6 anos, e eu não sabia nada sobre ele. E eu era jovem, com muitos outros interesses. Você pode colocar um potro num curral, ou prender um cão durante algum tempo. Com uma criança não é bem assim.
Não pode nunca esquecer que tem um filho, nem por um instante. Encolheu os ombros em um gesto de impotência. Antes que eu percebesse, ele havia se transformado num centro da minha vida. Uma pequena pausa estranha. Depois o tiraram de mim, e eu o deixei. E agora está morto. Um silêncio. Desejei desesperadamente alcançá-los para lhes dizer que estava vivo, mas não podia. Podia ouvi-los, podia vê-los, mas não podia alcançá-los. Como o vento fora da casa, o rei bate nas paredes, inutilmente. O que vou fazer? O que será de nós? Perguntou de repente Molly a ninguém. O desespero na sua voz dilacerava. Aqui estou, sem marido, com uma criança e nem maneira de estabelecer o meu caminho no mundo. Tudo que poupei desapareceu. Olhou para Bronco. Fui tão estúpida. Sempre acreditei que ele viria à minha procura, que casaria comigo, mas ele nunca o fez. E agora nunca o fará. Começou a balançar enquanto apertava a bebê contra si. Lágrimas escorreram pelo seu rosto sem que prestasse atenção nela. Não pensei que Não pense que não ouvi aquele velho hoje. Aquele que disse que tinha me visto na cidade de Torre do Cervo, que eu era a vadia do bastardo da manha. Essa história demorará quanto tempo até chegar à praia do Capelim. Não me atrevo mais a ir à vila, não posso erguer a cabeça. Algo saiu de Bronco diante daquelas palavras, afundou-se com o cotovelo no joelho, de cabeça na mão, murmurou. Pensei que você não tinha ouvido. Se ele não tivesse metade da idade de Deus, eu o teria feito responder pelas suas palavras. Não pode desafiar um homem por dizer a verdade, disse Molly, com desânimo. Aquilo fez com que a cabeça de Bronco erguesse. Você não é uma vadia, declarou com fervor. Era esposa de Fitz. Não é sua culpa que nem todos o soubessem. Esposa dele, disse Molly para si mesmo num tom de escárnio. Não era, Bronco. Ele nunca chegou a se casar comigo. Era assim que ele me falava de você. Acredite, eu sei. Se ele não tivesse morrido, teria vindo à sua procura. É verdade que ele sempre teve a intenção de fazer de você a sua esposa. Ah, sim. Ele tinha muitas intenções. E disse muitas mentiras. Intenções não são atos, Branco. Se cada mulher que tivesse ouvido um homem prometer casamento fosse uma esposa, bem, haveria uma enchente a menos de bastardos no mundo. Endireitou-se e enxugou as lágrimas do rosto com uma finalidade cansada. Branco não respondeu às suas palavras. Ela baixou os olhos para o pequeno rosto que estava finalmente em paz. A bebê adormecera. Molly introduziu o mindinho na boca da criança para soltar o mamilo da boca adormecida da bebê, que o segurava. Enquanto abotoava a blusa, deu-lhe um pequeno sorriso. Acho que sinto um dente nascendo. Talvez ela esteja birrenta por causa do nascimento dos dentes. Um dente? Deixe-me ver, exclamou o Bronco e veio debruçar-se sobre o bebê, enquanto Molly puxava cuidadosamente o rosado lábio inferior da filha para revelar uma minúscula meia-lua branca que aparecia na sua gengiva. A minha filha afastou-se do toque, franzindo a testa sem acordar. Bronco tirou-a gentilmente das mãos de Molly e a levou para a cama. Deitou-a lá, ainda envolta na camisa, junto ao fogo. Molly tirou a tampa da panela e mexeu o mingau. Eu vou tomar conta de vocês duas, ofereceu-se Bronco de um modo atrapalhado. Olhou para a criança enquanto falavam. Não sou tão velho que não possa arranjar trabalho, sabe? Enquanto puder brandir um machado, poderemos trocar ou vender lenha na vila. Teremos um jeito de nos arranjar. Você não é nada velho, disse Molly num tom distraído, enquanto eu só aplicava um mingau com um pouco de sal. Foi até a cadeira e sentou-se. Tirou uma peça de roupa que precisava ser remendada de um cesto ao lado da cadeira e a revirou nas mãos, decidindo por onde começar. Você parece acordar novo todos os dias. Veja esta camisa, descosturada no ombro, como se um garoto em crescimento tivesse feito isso. Acho que você fica mais novo a cada dia, mas eu sinto que envelheço a cada hora que passa. E não posso viver para sempre da sua bondade, Bronco. Preciso prosseguir com a minha vida, de algum modo. É só que eu não consigo imaginar por onde começar neste momento. Então não se preocupe com isso neste momento, disse ele num tom reconfortante. Foi se colocar atrás da cadeira dela. As suas mãos se ergueram como se desejasse colocá-las nos ombros dela, mas em vez disso cruzou os ombros sobre o peito. Logo será primavera. Arranjaremos um jardim e as migrações de peixe recomeçarão. Podem estar contratando lá em praia de Capelim. Você verá. Vamos dar um jeito. O otimismo dele tocou algo.
tocou em algo nela. Eu devia começar agora e fazer algumas colmeias de palha. Com alguma sorte, eu poderia encontrar um enxame de abelhas. Eu conheço um campo florido nas colinas onde as abelhas trabalham em grande número no verão. Se pusermos lá as nossas colmeias, as abelhas se mudariam para elas? Molly sorriu para si mesmo. Elas não são como pássaros pateta. Só saem em enxame quando a antiga tem abelhas demais. Podíamos arranjar um enxame dessa maneira, mas só quando o verão já estivesse no auge e no outono. Não. Ao chegar a primavera, quando as abelhas começarem a acordar, tentaremos encontrar uma árvore de abelhas. Eu costumava ajudar o meu pai a caçar abelhas quando era menor, antes de me tornar esperto o suficiente para tratar das colmeias durante o inverno. Você coloca um prato de mel aquecido lá fora para atraí-las. Primeiro virá uma, depois outras, se você for bom. E eu sou. Pode encontrar a fila de abelhas e segui-las até a árvore de abelhas. Isso é só o início, claro. Depois precisa forçar o enxame a sair da árvore e a entrar na colmeia que preparou. Às vezes, se a árvore for pequena, pode simplesmente cortá-la e levar a abelha para casa com você. Abelheira? É o ninho selvagem que cresce na árvore. E elas não nos picam? Perguntou Branco, incrédulo. Se fizer as coisas direito, não, disse ela calmamente. Você terá de me ensinar como faz, disse ele com humildade. Molly torceu-se na cadeira para olhá-lo. Sorriu, mas não foi um sorriso como o antigo. Era um sorriso que reconhecia que estavam fingindo que tudo aconteceria como planejavam. Ela agora sabia bem demais que não era possível confiar completamente em uma esperança. Se me ensinar a escrever as minhas letras. Renda e paciência começaram e eu sei ler pouco, mas a escrita é mais difícil para mim. Eu vou lhe ensinar. E depois você pode ensinar Urtiga. Ensinar Urtiga, prometeu-lhe Branco. Urtiga, Urtiga. Ele deu o nome de Urtiga, minha filha, o nome da erva que ela ama, embora lhe deixe grandes irritações nas mãos e nos braços se for descuidada quando a colhe. Era assim que ela pensava na nossa filha, e trazia dor ao mesmo tempo que trazia satisfação. Doía-me pensar que fosse assim. Algo puxou a minha atenção, mas me agarrei ferozmente ao local em que me encontrava. Se aquilo era o mais próximo que eu podia estar de Molly naquele momento, então recolheria o que pudesse e me agarraria a isso. Não, Veracidade falou com firmeza. Afaste-se agora. Você os está colocando em perigo. Acho que hesitarão em destruí-los e se pensarem que, fazendo isso, o machucaria e enfraqueceriam. De repente eu estava com Veracidade. Ele estava em algum lugar frio, ventoso e escuro. Tentei ver mais do que havia à nossa volta, mas ele bloqueou os meus olhos. Trouxera-me para ali tão facilmente contra a minha vontade. Fora tão fácil me bloquear a visão. A força do talento nele era assustadora, mas eu conseguia sentir que ele estava cansado, exausto, quase até morto, apesar de seu vasto poder. O talento era como um forte garanhão e Veracidade era como uma corda esgarçada que o prendia. O talento o puxava a cada minuto e a cada minuto ele resistia. Estamos indo até você, disse-lhe sem necessidade. Eu sei. Depressa. E não faça mais isto. Não volte a pensar neles e não conceda nenhum pensamento aos nomes daqueles que gostariam de nos fazer mal. Aqui, cada suspiro é um grito. Eles têm poderes que você não imagina, em forças que não pode desafiar. Onde quer que você vá, os seus inimigos podem segui-lo. Portanto, não deixe rastros. Mas onde você está? Perguntei, enquanto ele me empurrava para longe. Encontre-me, ordenou-me, e me atirou de volta ao meu corpo e à minha vida. Sentei-me nos cobertores, arquejando convulsivamente em busca de ar. Aquilo me lembrou uma luta e de ser golpeado nas costas. Por um momento soltei uns sons minúsculos enquanto procurava encher os pulmões. Por fim consegui fazer uma inspiração completa. Olhei à minha volta, na escuridão. Fora da tenda, a tempestade uivava. O braseiro era um pequeno clarão vermelho no centro, que iluminava pouco mais do que a silhueta aconchegada de panela que dormia ao meu lado. Está bem? Perguntou meu bobo em voz baixa. Não, respondi calmamente. Deitei-me de novo ao seu lado. De repente eu estava cansado demais para pensar, cansado demais para dizer outra palavra. O suor no meu corpo esfriou e comecei a tremer. O bobo me surpreendeu passando um braço à minha volta. Aproximei-me dele, sentindo-me grato, partilhando do calor. A compreensão do meu lobo me envolveu. Esperei que o bobo dissesse algo reconfortante.
Ele teve a sensatez de não tentar. Adormeci, ansiando por palavras que não existiam.